Eu sou o professor Disney e lhe dou as boas-vindas ao curso de nivelamento em matemática básica. Nós vamos iniciar o nosso curso com conjuntos. Então, esse é o nosso primeiro vídeo e nós vamos trabalhar o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, até chegar no conjunto dos números reais. Vamos ver também operações com esses conjuntos e intervalos. Talvez a gente quebre essa aula em mais de um vídeo, que é para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. Então, vamos iniciar com a definição de conjuntos. Então, trata-se de uma noção primitiva, sem definição própria, podendo o conjunto ser considerado qualquer coleção de objetos ou entidades. Os objetos que compõem a coleção são chamados os elementos do conjunto. Os conjuntos normalmente são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, enquanto seus elementos são representados por letras minúsculas do alfabeto. Então, para indicar que um objeto X é elemento do conjunto A, nós escrevemos assim, X, esse símbolo aqui, que é pertence, então X pertence a A. Note que essa relação é a relação de pertinência de elemento, que é o X aqui, para conjunto, que é o A. Então, nós fazemos essa relação de elemento para conjunto. Então, nós lemos X pertence a A. Se o objeto X não for elemento do conjunto A, nós escrevemos assim, X, aí o pertence ele vai estar com um traço assim, de negação. Então, esse traço geralmente vai estar representando uma negação. X não pertence a A. Então, nós lemos X não pertence a A. Existem várias formas de nós representarmos um conjunto. A primeira delas é a enumeração, quando escrevemos entre chaves e separamos por vírgula os seus elementos formadores do conjunto. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto A, que é formado pelos elementos A, B e C. Tenho aqui o conjunto B, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E temos o conjunto C, que é formado pelos elementos 2, 3, 5, 7, 11 e etc. Aqui, esse etc aqui, ele está representando que esse conjunto continua, né? Então, se nós temos aqui 2, 3, não pode ser o conjunto dos números ímpares, porque eu tenho aqui o 2. Né? Então, a ideia aqui, né, qual seria esse conjunto aqui? Qual seria o próximo elemento aqui? Seria o 13. Por quê? Porque esse conjunto aqui está dando a ideia de que esses aqui são os números primos. Então, 2, 3, 5, 7, 11, aí seria o 13, o próximo primo, e etc. Tá? Então, a ideia aqui era formar os primos positivos. Né? O segundo modo de representar é pela compreensão. Então, quando escrevemos entre chaves, uma característica comum a todos os elementos formadores do conjunto. Por exemplo, eu pego aqui, A é o conjunto X, aí essa barra aqui a gente lê tal que. Então, X, tal que X é divisor inteiro de 6. Então, quais são os divisores inteiros de 6? Note que eu estou falando inteiro aqui, né? A gente ainda não viu números inteiros, tá? Mas esse exemplo aqui, ele quer dizer o seguinte, ó, que eu tenho todos os números que são divisores de 6. Então, eu tenho tanto os números positivos quanto os números negativos. Então, eu tenho menos 6 é divisor de 6, menos 3 é divisor de 6, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 6. Bom, a gente está dando um spoiler aqui, porque a gente ainda vai falar do conjunto dos números inteiros. Mas é só para a gente já fazer aqui alguma menção a esse tipo de conjunto, né, que é o conjunto dos números inteiros, mas não se preocupe que a gente vai verificar esse conjunto com mais calma. Aqui, por exemplo, x, tal que x é vogal. Então, quem é esse conjunto aqui? Nós sabemos que o conjunto formado pelas vogais, né, x tal que x é vogal, é esse conjunto, que é formado pelos elementos A, E, I, O e U. Nós temos também um conjunto que é chamado conjunto unitário. É todo conjunto que possui apenas um elemento. Então, por exemplo, eu coloco aqui x,
está o quê? X é par e compreendido entre 9 e 11. Então, note, se eu tenho um número par, que ele está compreendido entre 9 e 11, né? O número par é sempre um número inteiro também. E ele está compreendido entre 9 e 11. Então, se a gente for escrever aqui, ó, eu tenho 9, depois eu tenho 10 e depois eu tenho 11. Então, qual é o par que está compreendido entre 9 e 11? É o 10. Então, só tenho um único elemento, certo? Então, eu sei que o meu conjunto é formado pelo 10. Agora, se eu pego aqui o conjunto B, que ele é X, está o quê? X é o satélite natural da Terra. Ora, nós sabemos, né, lá do ensino fundamental, que o satélite natural da Terra é a Lua. Então, nós temos só um único satélite natural, que é a Lua. Então, a resposta é conjunto B é igual à Lua, que é um conjunto unitário também. Nós só temos aí a Lua como satélite natural da Terra. Nós temos também o conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos, e nós vamos denotar dessa forma: ou abre e fecha a chave, sem nada dentro, ou esse símbolo aqui, um círculo com tracinho. Isso aqui representa o conjunto vazio. Muito cuidado, porque essa notação aqui, que eu vou fazer agora, assim, não representa conjunto vazio. Aqui está representando um conjunto unitário com esse símbolo aqui dentro. Então, esse aqui não é a notação para conjunto vazio. Algumas provas aí de concurso, a gente vê que faz uma pegadinha assim, né? Coloca isso aqui para representar um conjunto. E aí você tem que dizer que isso aqui é um conjunto unitário, tem um único elemento aqui dentro, não é o conjunto vazio. Bom, exemplo de conjunto vazio. E o conjunto vazio ele é interessante porque a gente pode defini-lo, né, de várias formas e dar vários exemplos de conjuntos vazios. Por exemplo, esse conjunto aqui, x, está o quê? X igual a 9 é par. Não tem né, se o x é igual a 9, ele não pode ser par. Portanto, esse conjunto aqui é vazio. Agora, eu tenho o conjunto B, que é x está o quê? X é ímpar e múltiplo de 2. Ora, se o número é múltiplo de 2, todo número que é múltiplo de 2, né, eu vou escrever 2 vezes o número k, onde k é esse número inteiro, isso daqui é 2k, obviamente que esse número é par, porque aqui é a definição de número par. Se ele é ímpar, ele não pode ser múltiplo de 2, né? Porque se ele é múltiplo de 2, é par. E se ele é ímpar, ele não pode ser par e ímpar simultaneamente. Então, não existe nenhum elemento que satisfaz essa condição, portanto, esse conjunto aqui é vazio. Subconjuntos, relação de inclusão. Se todo elemento de um conjunto A também for um elemento do conjunto B, então dizemos que A é um subconjunto de B. Para indicar que A é um subconjunto de B, nós escrevemos da seguinte forma: A, esse símbolo aqui, que quer dizer está contido em B. Então, A está contido em B. É assim que nós lemos. A está contido em B. Agora, aqui, eu também estou representando que A é um subconjunto de B. E nós escrevemos assim, B, esse símbolo aqui, que quer dizer contém A. Então, lê-se B contém A. Esse símbolo aqui contém e esse símbolo aqui está contido. Então, A está contido em B e B contém A. Nós podemos também dizer que A é parte de B. Então, quando eu falo que A é parte de B, eu estou dizendo que A é um subconjunto de B. Algumas observações importantes que, às vezes, assim, você não parece muito natural, mas assim, ó, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Eu posso dizer que o conjunto A está contido no próprio A, ou dizer que A contém o próprio A. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto A. Assim como eu posso dizer que A contém o vazio. Qualquer conjunto A contém o conjunto vazio. E aí, o total de subconjuntos que podemos formar a partir de um conjunto A, com N elementos, é dado por 2 elevado a N, e denotado por hashtag A.
Eu vou fazer uma continha aqui para clarear essa ideia. Por exemplo, eu vou pegar aqui o conjunto A como sendo o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3. Vou pegar todos os subconjuntos aqui de A. O primeiro subconjunto de A é o vazio. Depois, eu vou ter os subconjuntos de A formado por um único elemento, então, que são os conjuntos unitários. Então, eu vou ter o conjunto formado pelo 1, o conjunto formado pelo 2 e o conjunto formado pelo 3. Depois, nós vamos ter os subconjuntos de A formado por dois elementos. Então, eu vou ter, por exemplo, 1, 2. Vou colocar todos que contêm o 1, né? Depois o 1, 3. Não tem mais nenhum que contém o 1. E o próximo conjunto, né, de dois elementos vai ser 2, 3. E agora nós temos os conjuntos formados por três elementos, que na verdade é o próprio A. Eu tenho 1, 2 e 3. Agora vamos contar esses subconjuntos aqui. Ó. Primeiramente, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quantidade de elementos é 8. Então, eu tenho o seguinte, ó, que a quantidade de subconjuntos de A é igual a 8. Mas nós vimos que isso daqui era a quantidade de subconjuntos de A era igual a 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos de A. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. 2 ao cubo. E 2 ao cubo é exatamente 8. Então, realmente, né, você não precisa ficar fazendo todas as possibilidades como eu fiz aqui. Imagine que o conjunto A era formado por 3 elementos, eu tive que fazer todas essas contas. Imagine um conjunto aqui com muito mais elementos, por exemplo, 6 elementos, né? Nós íamos ter que a quantidade era 2 a sexta. Então, a gente ia fazer muita conta aqui, né? Ia fazer muitas combinações aqui para obter esse resultado. Então, é por isso que a gente não está demonstrando aqui, tá? Que essa quantidade de elementos, quantidade de subconjuntos de A é igual a 2 elevado a n, mas esse exemplo aqui dá uma clareada nessa ideia. Algumas observações importantes. Se A está contido em B e B está contido em A, então isso vai acontecer se, somente se, que é esse símbolo aqui, A é exatamente B, ou seja, A é igual a B. Então, se você quer mostrar que A é igual a B, você mostra que A está contido em B e B está contido em A. Tá? Ou, se você já tem essa informação que A está contido em B e B está contido em A, é porque A é igual a B. A é subconjunto próprio de B se e somente se A está contido em B e A é diferente de B. Nós denominamos com o conjunto das partes de um conjunto A o conjunto P de A, formado por todos os subconjuntos de A. Então, aquele exemplo lá que nós fizemos, que A era igual a 1, 2, 3, então, quem é o conjunto das partes de A? É o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Quais são? Então, eu tenho que P de A vai ser igual vazio, o conjunto 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 e o próprio A, 1, 2, 3. Certo? Então, aquele primeiro exemplo lá serviu para a gente também descobrir quem é o conjunto das partes de A. Note que cada elemento aqui é um conjunto. Então, não tem problema. Eu posso ter conjunto de conjuntos. E o conjunto universo? Quando a gente está tratando de conjunto universo, é o conjunto especificado que contém todos os elementos de interesse para um determinado problema. Então, dependendo do que a gente estiver trabalhando, o conjunto universo pode variar. Eu posso ter o conjunto universo considerando, por exemplo, o conjunto dos números naturais, posso considerar os inteiros, tá? E a gente ainda vai falar desses conjuntos aí. Conjunto complementar. Se A está contido em B, então o complementar de A com relação a B, denotado por complementar de A em B, é igual a B menos A.
quer dizer que você vai pegar todos os elementos de B e retirar os elementos que estão em A. Então, esse aqui vai ser o complementar de A com relação a B. Bom, quando B é o conjunto universo, então nós vamos representar da seguinte forma, complementar de A no conjunto universo. E aí, nós temos também essas duas notações. Eu coloco a linha ou a barra para representar o complementar de A. E vai ser o quê? Vai ser o conjunto universo menos o conjunto A. Ou seja, pego todo o conjunto universo e retiro desse conjunto os elementos de A. E aí eu obtenho aí o complementar de A. Por exemplo, se eu tenho que o conjunto A é o conjunto 1, 2, 4 e B é o conjunto 0, 1, 2, 4, 6, 9, o que eu faço? Eu venho aqui no conjunto B e retiro os elementos que estão em A. Então, por exemplo, esse 1 vai sair, o 2 vai sair e o 4 também vai sair. Então, quem vai ser aí o complementar de A em B? Vai ser o seguinte conjunto. Ó. Sobrou quem? Sobrou o 0, o 6 e o 9. Né? Então, nós vamos ter aí que o complementar de A em B vai ser 0, 6, 9. Desta forma, nós concluímos aqui o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha gostado. Você agora deve resolver os exercícios relacionados a esta aula, baixando a nossa lista de exercícios. Ela está disponível na plataforma de ensino à distância e também vai estar na descrição deste vídeo aqui. Então, você baixa, faz os exercícios, porque você não aprende só assistindo aos vídeos. Você tem que exercitar, você tem que fazer as contas para que você tenha dúvidas. E caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu vou tentar responder e tirar a sua dúvida. Um abraço e até o próximo vídeo.